Irmãos, graça e paz, vamos conversar um pouco hoje sobre pneumatologia. O que é pneumatologia? Pneuma, espiritologia, estudo do espírito. Tá? A gente pode ver aí a questão da pneumatologia em alguns viés. O primeiro viés a respeito do ser do espírito, ele enquanto pessoa. O segundo, sobre a essência do espírito, ele enquanto Deus. E terceiro, sobre as obras do espírito. A minha reflexão hoje é sobre essa perspectiva, as obras do Espírito. As obras do Espírito, irmãos, dizem respeito àquilo que nós estudamos na Trindade Econômica. Agora, quando a gente está estudando Trindade Econômica, a gente precisa, sim, compreender qual é a abrangência dessa obra. O Espírito Santo, ele vai convencer o eleito do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é que vai fazer com que esse eleito, antes de nascer de novo, ele venha compreender, certo? É o Espírito Santo que vai iluminar sua cabeça para que ele depois de eleito, para que ele depois de, melhor dizendo, regenerado, ele continue entendendo as coisas de Deus. É o Espírito Santo que vai garantir a sua salvação, é o Espírito Santo que é o selo e penhor daquilo que nós somos em Cristo. É o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo também que intercede por nós, porque nós não sabemos como devemos orar, certo? Então o Espírito Santo ele tem uma gama de atuação na vida do eleito de Deus, certo, irmãos? E também o Espírito Santo ele capacita a igreja. É aqui que a gente tem alguns problemas, não é, de entendimento, não é, naquilo que hoje está acontecendo. Quando eu falo problemas de entendimento, não que a Escritura não deixe de forma clara aquilo que deve ser crido, deve ser obedecido, mas sim falta de entendimento por parte daqueles que dizem que têm um Espírito, que dizem que são regenerados. Por exemplo, no que diz respeito à questão de dons, por exemplo. O Espírito Santo de Deus capacita a igreja com dons, verdade é. E esses dons devem ser executados de acordo com as Escrituras, certo? Porque se eles não forem executados de acordo com a Escritura, não há sim uma atuação do Espírito no sentido de o Espírito está atuando na igreja. Porque o Espírito não pode negar-se a si mesmo, ele é Deus, ele não é mentiroso, ele não se arrepende. Tá? Ele não diz uma coisa hoje para amanhã ele desdizer. Ele não diz uma coisa hoje para amanhã ele não fazer. Então, por exemplo, quando a gente observa, é óbvio que a igreja precisa ter sim os dons dados pelo Espírito. É óbvio que a igreja precisa ter essa manifestação. Agora a problemática é como se dá essa manifestação, certo? Como se dá essa manifestação? Qual é a utilidade dos dons? Será que todos os dons que já foram manifestados um dia pelo Espírito, eles continuariam sendo manifestados? Será que havia isso? Será que essa é a obrigatoriedade? Ou será que cada dom que o seu Espírito Santo manifestou na igreja, manifestou por causa de uma situação que exigia? Não é? E mesmo assim, quando esses dons eram manifestados, será que eles eram manifestados porque havia sim, além da necessidade, havia sim um procedimento correto para que houvesse a manifestação deles? É lógico que sim, irmãos, é lógico que sim. Então a gente precisa ter essa percepção. Precisa ter essa percepção. Por exemplo, entre as igrejas pentecostais, não é? Os irmãos lá, eles fazem sim o uso, né? Melhor dizendo, o uso do exercício dos dons no que diz respeito a dons de línguas, dons de profecias, essas questões todas, certo? E aqui eu não quero entrar no mérito da questão sobre o porquê isso acontece. O que eu quero falar aqui é da seguinte forma. Você não pode negar que um fenômeno acontece. Você vai para qualquer igreja pentecostal, você vai ver pessoas falando línguas, pessoas dizendo que estão profetizando, estão interpretando um sonho, alguma coisa do tipo. Não se está questionando isso. E com isso eu não estou dizendo que isso é verdadeiro, no sentido de estar sendo feito de acordo com aquilo que as Escrituras dizem. Não estou me dizendo isso, tá? Mas aqui o que eu quero realçar e eu quero chamar a atenção é da seguinte forma. Bom,
como é que alguém pode averiguar a legitimidade, a veracidade de tais dons que acontece hoje em dia? Certo? Eu não vou discutir o fenômeno. Por que eu não vou discutir o fenômeno? Porque o fenômeno acontece. Qualquer pessoa que vai para um local desse vê que acontece. Então você não pode dizer que a coisa não acontece, ela acontece sim. O que nós podemos assim, nos interrogar e perguntar é se, vamos lá, se o Espírito Santo, se isso provém realmente do Espírito Santo, e se o Espírito Santo está dando essa manifestação, então segue-se que o Espírito Santo, por ser Deus, o Espírito Santo por ser quem ele é, o Espírito Santo por ser responsável pela execução do dom, ele vai dar esse dom, certo? E essa manifestação vai acontecer de acordo com aquilo que ele prescreveu. Não é fato? Porque, olha, você tem duas alternativas. Porque se você me disser da seguinte forma, não, mas as coisas equivocadas que acontecem na utilização desses dons acontecem por causa do homem. Então, quem é esse dom está vindo de quem? Essa manifestação está vindo de quem? Está sendo produzida pelo homem. A partir do momento que você reconhece que é a meninice, então essa meninice só acontece porque está sendo produzida pelo homem. Porque se o dom provém realmente do Espírito e a manifestação do Espírito, segue-se que a manifestação será de acordo com aquilo que o próprio Espírito instituiu. Porque se assim não for, o Espírito será acusado de contradição. Como é que ele instrui uma coisa e quando ele vai operar ele faz de outra? Porque perceba que quem é o sujeito aqui é o Espírito. O homem está sendo o veículo. Não é isso? Se você analisar, veja só, por exemplo, aquela questão. Vamos supor que determinada pessoa fala língua estranha. Essa língua é de quem? Não, isso aqui é do Espírito. Então, quem é que está falando através de você? Ah, eu estou falando através de mim. Tudo bem, mas por que você está fazendo isso? Ah, porque o Espírito está atuando. Eu dei lugar e o Espírito está operando. Sim, ok, tudo bem. Não vou discutir o fenômeno, mas vamos discutir a execução aqui da coisa. Então, por que a coisa não está sendo executada como o Espírito Santo prescreveu na Escritura? Aí a pessoa diz, não está sendo executada porque é meninice do homem. Então a pergunta é óbvia. Quem é que está executando? O Espírito ou o homem? Se é o homem que está executando, então isso não provém de Deus. Então observemos, minha questão aqui não é discutir o fenômeno, minha questão aqui é só fazer você refletir, entendeu? Sobre o que acontece, se realmente acontece. Entendeu? E de onde está acontecendo? Porque se a coisa provém de Deus, segue-se que a coisa deveria ser de acordo com aquilo que a Escritura diz. Por quê? Porque ela está provindo de Deus. Se ela não está acontecendo de acordo com aquilo que a Escritura determina, então ela está sendo promovida por quem? Por quem? Entende isso? E eu quero que você pense nisso, porque infelizmente é em cima dessas questões que nós vemos muitas meninices sendo feitas. E sendo atribuídas a Deus, e sendo atribuídas ao Espírito, sendo atribuídas como manifestação do Espírito. Compreende isso? É feita aquela questão, alguém pode perguntar, pastor, mas o senhor não crê no poder do Espírito? É lógico que eu creio no poder do Espírito. A questão não é essa. A questão é a seguinte, esse poder do Espírito está se manifestando de acordo com aquilo que o próprio Espírito determinou, porque lembre-se, quem é o sujeito é o Espírito, irmão. Não existe isso de você ver uma meninice acontecendo e você dizer, é que acontece muita meninice, porque o povo é menino. Sim, mas você tem que entender da seguinte forma. Se aquelas pessoas estão dizendo que isso provém do Espírito e a coisa está acontecendo não de acordo com as Escrituras, então está provendo de quem? Está provendo da mente humana, é produto do homem. E aqui você simplesmente para e pergunta, como é que a Escritura determina o uso da questão das línguas na igreja? Como é que ela determina? O que é que Paulo vai dizer? Que se porventura alguém falasse, todos falassem ao mesmo tempo, então a Escritura determina que se alguém fale, toda a igreja fique calada e haja quem interprete. Porque se não houver essa logística, então não deve ser executado. Então a minha pergunta é isso que é visto? É isso que é visto? Ora, se nós estamos diante de uma manifestação do Espírito, a coisa é muito óbvia. Porque a manifestação não se dá de acordo com aquilo que o Espírito instrui. Entendeu? Por exemplo, se houvesse profecia, como é o procedimento? Você vai olhar para Coríntios, meu irmão. Coríntios está dizendo, 1 Coríntios está dizendo. Aqui eu não vou ficar repetindo o que a Escritura diz, porque é necessário que você vá lá e pergunte, peraí, se isso aí realmente provém do Espírito Santo de Deus, por que
não está de acordo com as instruções que o próprio Espírito dá. Entende isso? Então é necessário que a gente tenha, sim, irmãos, um elemento crítico para análise. Não é porque você tem pessoas, entendeu, que elas estão sendo movidas psicologicamente, sabe, estão tendo êxtase, que isso aí autentica o fenômeno. Não, irmão. Se o fenômeno existir, o que deve autenticar o fenômeno é a sua coerência com as instruções dadas pelo próprio Espírito. Por quê? Porque é o Espírito que promove. E aquela conversa de dizer, não, mas aí a letra mata, aí... Não, irmão, isso é mentira. Isso é incoerência. Entendeu? As Escrituras é o nosso manual de como a coisa tem que funcionar. Se o Espírito é o autor, o Espírito de Deus não há confusão. Então o Espírito não iria instruir a igreja para fazer determinada coisa e posteriormente ele iria fazer outra. Isso é confusão, irmãos. E Deus não é Deus de confusão. Então da seguinte forma, se está acontecendo um fenômeno, sim, mas se o fenômeno não está de acordo com as Escrituras, aquele fenômeno ali não é produção do Espírito, é produção do imaginário, do psique do homem. Vamos pensar um pouco?